Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Nós cremos. Esta é a fé da Igreja. Esta é a fé que salva, é a fé que redime. Esta é a fé que nos coloca em comunhão plena com Deus. A fé professada, a fé ensinada, a fé testemunhada pelos apóstolos de Jesus Cristo. É uma graça para a Igreja e hoje, de um modo especial, para nós, celebrar a festa de 2 apóstolos de Jesus. São Simão, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, conhecido como o Zelota, e São Judas Tadeu. Simão, chamado Zelota, porque essa palavra zelota, ela depois é compreendida na nossa língua, no português, como zeloso. Aquele que é zeloso pelas coisas de Deus, o zelota, que procura viver com fidelidade sua dedicação às coisas de Deus, que procura viver com fidelidade o seu compromisso de fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Zelota, zeloso, fiel pelas coisas de Deus, que tem zelo pelas coisas de Deus, é São Simão. E Judas Tadeu, a tradição diz que ambos, Simão e Judas, viveram momentos missionários juntos. E por causa do testemunho da fé,
foram martirizados. Não é à toa que nós estamos vestindo paramentos vermelhos, que simboliza esses paramentos, essa cor vermelha simboliza o testemunho dos apóstolos, o martírio, o derramamento do sangue. Porém, apesar do drama do derramamento do sangue, eles foram profundamente fiéis no amor a nosso Senhor, a ponto de dar a vida pela causa do Evangelho. Eu creio, nós cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Como nós ouvimos no Evangelho, Jesus, dentre o número dos seus discípulos, escolheu 12. E logo em seguida, depois de ter escolhido esses 12, que ele deu o nome de apóstolos, Jesus ensina à multidão, Jesus catequiza a multidão e ministra o dom da salvação através de curas, libertações da escravidão do espírito mal, da escravidão do pecado. Justamente porque ele fez isso? Porque os apóstolos foram escolhidos para dar continuidade à obra redentora de Cristo, para levar ao mundo o conhecimento, a experiência da fé que salva, que redime, a fé em Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Eles aprenderam com Jesus. Eles aprenderam a anunciar a boa nova do reino de Deus com Jesus. Eles aprenderam a servir os irmãos e irmãs, a servir os mais necessitados com Jesus. E claro, receberam uma graça especial. Eles foram chamados apóstolos. Eles não se deram o nome, eles não se deram o título de apóstolos. Não. De vez em quando a gente encontra pelo mundo afora pessoas que se dizem iluminadas e que da noite para o dia exigem que os outros chamem essa pessoa de apóstolo. É um chamado de nosso Senhor, meus irmãos. Ninguém tem o direito de se dar o nome de apóstolo. É um chamado de nosso Senhor. E esse chamado é confirmado pela Igreja una, santa, católica e apostólica. E com o passar do tempo, com o suceder da história da Igreja, nós temos a sucessão dos apóstolos. A partir de Pedro, o sucessor de Pedro, o Papa, os sucessores dos apóstolos, os nossos pastores, os bispos da Igreja una, santa, católica e apostólica, que nos transmitem essa fé que salva, essa fé que redime, essa fé autêntica, essa fé verdadeira, para que nós não trilhemos caminhos de mentira, caminhos que nos levam à perdição, caminhos falsos. Não, eu creio, nós cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Por isso o apóstolo São Paulo, na primeira leitura desta Santa Missa, nesse trecho de sua carta aos Efésios, ele diz de forma muito clara para todos nós: uma vez que nós somos um povo de batizados, uma vez que nós, pelo batismo, nos tornamos membros da Igreja, nos tornamos discípulos e discípulas de Cristo,
é a nós que a palavra do apóstolo Paulo se dirige. Irmãos, já não sois mais estrangeiros, nem migrantes, mas concidadãos dos santos. Olha a dignidade que o Senhor por graça nos dá. Olha a dignidade que por chamado Deus nos dá. A partir do nosso batismo, nós somos concidadãos dos santos. Sois da família de Deus. Vós fostes integrados no edifício que tem como fundamento os apóstolos e os profetas, e o próprio Jesus Cristo como pedra principal. Sim, vós também sois integrados nesta construção para vos tornardes morada de Deus pelo Espírito. Na escolha dos apóstolos, o Senhor hoje quer confirmar a nossa vocação, a vocação batismal. O Senhor quer confirmar a nossa fé. Cada um de nós crê. E todos nós, integrados nesse edifício espiritual que é a igreja, o corpo místico de Cristo, a igreja una, santa, católica e apostólica, todos nós professamos uma única fé. Somos chamados a testemunhar essa fé. Se há mais de 2000 anos coube aos apóstolos de Cristo esta graça, esta missão, testemunhar a fé, hoje diz respeito a cada um de nós, e todos nós em comunhão com a igreja, diz respeito a todos nós testemunhar a fé. Sim, o nosso querido e saudoso Papa, São João Paulo II, num documento lindo sobre a missão do Redentor, ao falar da missão de Cristo, nosso Salvador, ele diz assim, São João Paulo II, cresce na fé quem doa a fé. Quem testemunha a fé, cresce em fé. Não é verdade que no dia a dia nós vivemos situações difíceis, seja na vida pessoal, seja na vida familiar, seja na vida profissional, na nossa vida comunitária, nós enfrentamos situações difíceis, onde às vezes sentimos a nossa fé um tanto quanto abalada? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quer ter uma fé vigorosa? Doe a fé. Testemunhe a fé, e a sua fé terá mais vigor. Seja testemunha de Cristo, seja um apóstolo de Cristo. Não guarde a fé para si mesmo, não guarde a fé para si mesma, mas doe a fé, oferte a fé, testemunhe a fé, e essa fé se tornará ainda mais vigorosa. E assim nós poderemos com muita alegria dizer, eu creio, nós cremos na igreja una, santa, católica e apostólica. Assim seja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.